Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos, a mais uma mensagem da Palavra de Deus nessa noite aos nossos corações. A mensagem de hoje é voltada exclusivamente para nós, os crentes, tá? Para os evangélicos, E, lógico, para aqueles que não são, aprenderem como funciona, como é expresso diante de Deus, verdadeiramente expressada diante de Deus, este ato tão glorioso chamado a Santa Ceia do Senhor, tá? Chamado a Santa Ceia do Senhor. E nesta noite eu quero trazer algum esclarecimento no ponto de vista bíblico para muitas pessoas, que têm nos feito perguntas. Muitas delas estão em dúvidas em relação à Santa Ceia do Senhor. Claro que se você procurar aí você vai encontrar inúmeras mensagens, trazidas sobre ela. Mas eu tenho meu ponto de vista bíblico, tá? E graças ao bom Deus, todos esses anos que a gente trabalha, Deus nunca veio e me advertir pelo modo de celebrar a ceia dele e pelo modo de servir a ceia do Senhor. Então, graças a Deus, eu posso me contar um homem abençoado e feliz por assim proceder, Não que eu seja perfeito, não é isso que eu estou falando, tá? Para que você possa entender. Eu quero aqui ler juntamente convosco nas Escrituras Sagradas, no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, no versículo 23 a seguir. Eu vou deixar as dissensões nas ceias dos irmãos e o modo de celebrar para trás, tá? Nós vamos ao que interessa, não que aquilo não seja interessante, claro, mas nós vamos ao que interessa dessa mensagem nessa noite. Eu vou fazer a leitura que diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vocês. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também depois desse ato, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, disse Jesus. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele volte. Agora o 27 diz assim: Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E por esse motivo, há entre vocês muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com este mundo. Aí está, queridos? É uma advertência para mim, para você, para todos nós, na verdade, para a igreja do próprio Cordeiro, Nós somos a igreja. E quando eu falo que nós somos a igreja, está incluído todo o povo cristão, tá? Agora aqui vem o Senhor na sua palavra nos advertindo, em relação a tocar no seu corpo e no seu sangue. Disse ele que isto é para ser feito em memória dele, em memória do seu sacrifício, da sua aflição, em memória da sua agonia, em memória do seu desprezo, em memória da luta que ele passou, em memória da morte que ele teve que enfrentar, em memória da sua ressurreição, em memória da sua obra completada, em memória da sua assunção aos céus e em memória da sua volta outra vez. Desta vez ele não vem mais para pisar sobre a terra, diz a Bíblia Sagrada, Desta vez ele vem para arrebatar sua noiva. Ele vem buscar ela, ele vem sobre as nuvens, diz a Bíblia Sagrada.
e dar a ordem aos seus anjos para reunirem a sua noiva dos 4 cantos da terra, norte, sul, leste e oeste. Serão juntados todos em um só rebanho, aonde não haverá crente rotulado, não haverá crente disfarçado, não haverá crente contendeiro, não haverá crente fofoqueiro, não haverá crente que age destas maneiras de que falei. Não haverá. Haverá sim crentes lavados, redimidos no seu sangue, crentes que lutam por andar honestamente com uma vida reta na presença de Deus e dos homens. É essa igreja que ele vem arrebatar. Ele não vem buscar só a igreja A, ou a igreja B, ou a igreja C. Ele vem buscar um povo preparado. Ele nem vai citar placa de igreja, nome de igreja. Esse nome que está aqui atrás, pendurado aqui, Igreja Pentecostal da Salvação, é apenas um nome devido a impostos, devido à localização, para que o pessoal possa se localizar, né, até a igreja. Mas ele não quer dizer nada, absolutamente nada, como regra de fé e salvação. É apenas um nome para se localizar, você localizar o endereço da igreja, né? O nome da igreja que está sendo anunciado o evangelho ali. Nada mais do que isso. É como qualquer uma outra coisa, um comércio. Se você chega numa cidade e você vai procurar algum endereço, você vai pedir algum ponto de referência, né? Se tu quer ir no mercado, tu diz o nome do mercado, muita gente conhece. Mesma coisa a igreja. Elas têm seus nomes, mas nenhum nome salva. Nenhum nome de igreja salva. Nenhum nome de igreja é santo e tem poder. Tá entendendo? Eu tenho falado aqui nos vídeos passados que tem gente idolatrando placas de igrejas. Tem gente que dizendo que as suas igrejas são santas mais do que as outras. É tudo mentira desses caras. Viu? É tudo mentira. É mentira do diabo também. Que muitos têm deixado Satanás falar e dizer que as suas igrejas são santas. Desde quando o diabo vai estar falando a verdade? Eu já falei nos vídeos passados e torno a repetir aqui. Tá? Então o Senhor, ele vem, diz a Bíblia Sagrada dessa vez, para buscar um povo seu especial, zeloso e de boas obras, diz a palavra de Deus. Ele vem arrebatar, recolher um rebanho especial, zeloso e de boas obras. Então é esse povo que ele vem buscar. E a Santa Ceia é para ser participada da mesma em memória de tudo isto. Né? O sacrifício dele, da sua volta, do seu tormento aqui, da agonia que ele teve que passar, do cálice que ele teve que beber, das afrontas que ele teve que passar, dos cuspos na sua cara, da coroa de espinho, da lança que perfurou seu lado, dos socos, dos tapas, das injúrias que ele sofreu. É para você e eu, cada vez que formos participar do corpo e do sangue do Cordeiro, lembrar de tudo isto e pôr em prática. É para mim e para você lembrar de tudo isto e pôr em prática. Ele vem dizendo aqui nas suas palavras, né? O apóstolo São Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz que na igreja de Coríntios havia dissensão. Havia dissensão entre os irmãos. Eles iam para a igreja não para participar em memória do sacrifício de Jesus, mas iam lá para comer e beber vinho. Comer pão e beber vinho. Eles estavam alheios ao que era para ser memorável naquele momento. Eles estavam alheios do que era o significado verdadeiro da ceia do Senhor. Era esse. Era lembrar-se de quem era Jesus, de quem foi Jesus, o que ele fez aqui, o que ele está fazendo agora e o que ele vai fazer no futuro. Era para se lembrar de tudo isso, cada vez que tocassem no corpo e no sangue dele. Mas a igreja de Coríntio, ela estava comendo e bebendo como se come e bebe dentro das suas casas. É o que tem acontecido hoje em dia também. O que acontece dentro das igrejas, muitas delas por aí afora, acontece a mesma coisa. O povo vai, se reúne em dias solenes, em dias de consagrações, em dias específicos, né?
para comer e beber a ceia do Senhor. Mas a maioria, muitos, estão alheios ao que significa verdadeiramente a Santa Ceia do Senhor. Estão bem alheios, bem distante disso, porque muitos a sua vida não condiz com isso. Muitos a vida que levam não condiz com a palavra de Deus, com os ensinamentos dados por Jesus, né? Com os ensinamentos dados pelos apóstolos, os ensinamentos de vida, de como viver, de como proceder, do que fazer, do que deixar de fazer, de como andar, onde andar. Tá? Tem tudo isso aí, são pontos que nós temos que observar nas Escrituras Sagradas. O apóstolo São Paulo, ele disse, escrevendo, em uma das suas cartas, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ou seja, há poucos dias atrás, o irmão, ele estava me questionando em relação a muitas coisas na Bíblia Sagrada. De que, para muitas pessoas, tudo é pecado, Tudo é pecado. E em relação a doutrinas humanas, que os homens inventam. Então, o apóstolo São Paulo disse, todas as coisas são lícitas para mim, mas nem todas me convêm. É eu que devo separar as que me convêm, as que não me convêm, deixar de lado. E disse o apóstolo São Paulo, eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, as coisas que não convêm. Então, você pode usar o teu computador, você pode usar o teu celular, você pode usar a tua televisão, você pode usar o teu rádio, você pode usar o teu veículo. Agora, é você que deve saber o que fazer com tudo isso, como usar tudo isso, como proceder com tudo isso. Porque caso contrário vai virar como eu posso dizer para que você entenda? Vai virar uma coisa sem sentido algum, não é? Vai virar uma coisa sem sentido algum. Uma coisa é o corpo, o nosso corpo. O apóstolo São Paulo escreve nas suas cartas dizendo, eu rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aí, como muitos estão apresentando seus corpos a Deus? Dentro da igreja, lá fora, como você apresenta o teu corpo? Como é que o teu corpo está sendo apresentado? Não estou falando, nem vou falar de roupa. Não vou nem falar de roupa. O Espírito Santo vai falar ao teu coração. Como você tem apresentado o teu corpo ao Senhor? De que forma está o teu corpo como templo do Senhor? Como está o teu corpo? Apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então a igreja de Coríntios, ela tinha esse problema gravíssimo. E o apóstolo São Paulo, amados, vendo essa situação toda, ele adverte a igreja de Coríntios, dizendo para eles ali, no versículo 27, dizendo assim, portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. A igreja de Coríntios havia muita gente comendo e bebendo como se bebe cachaça e como se come pão em casa de qualquer jeito. O apóstolo São Paulo adverte, o Espírito Santo manda ele advertir a igreja. Não comam mais de qualquer jeito, não bebam de qualquer maneira. Apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não é só dentro da igreja que você deve apresentar o teu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que é um corpo em sacrifício? Vivo, santo e agradável a Deus. Um corpo em sacrifício significa um corpo que está se abstendo das coisas carnais, do pecado. Está se abstendo, está lutando para se abster do pecado. Ou seja, não está vivendo de qualquer maneira. O corpo da Bíblia Sagrada não é para a prostituição, é para o Senhor o corpo. Entendeu? O corpo é para o Senhor. Então, como você tem apresentado o teu corpo ao Senhor dentro da casa de Deus? E diz que o apóstolo São Paulo se refere a isso que ele quer saber.
Como está o teu corpo? Teu corpo está sendo apresentado de que forma? É isso que nós devemos a Bíblia Sagrada aqui. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nos examinar. Tem o dever do pastor, do bispo, do apóstolo, do obreiro, né? Do responsável. Porque a Bíblia diz que nós daremos conta das almas. Nós que fomos incumbidos de ganhar almas e cuidar de almas, nós daremos conta se nós não ensinarmos a vocês a postura correta de se apresentar ao Senhor e de andar diante do Senhor verdadeiramente. Eu não estou julgando tua vida. Tá? Entenda isso, por favor. Mas eu darei conta. Se o pequeno rebanho que Deus me tem dado para cuidar, se eu não zelar por esse rebanho, se eu não ensinar esse rebanho, como convém andar e proceder diante do Senhor e se portar diante deste mundo, eu darei conta dessas almas. Afinal de contas, né? Se eu deixá-los tomar a santa ceia do Senhor em pecados, né? Eu darei conta disso. Ah, mas ali diz, né? Examine-se, pois. Sim, é para cada um se examinar a si mesmo. Mas eu, como pastor responsável por estas ovelhas, eu tenho que dar conta delas, eu tenho que ensinar elas, pelo menos, né? Eu tenho que ensinar elas, eu tenho que doutrinar elas. Quando eu falo doutrinar, é ensinar a Bíblia, não. Não estou falando de roupas de uso e costume, estou falando de doutrinar, ensinar a palavra de Deus, a doutrina verdadeira, que é o caminho do corpo, da alma e do espírito, em santidade na presença de Deus, em lutas na presença de Deus para andar retamente. Tá? Então, diz o apóstolo São Paulo aqui, qualquer que comer o pão ou beber do Senhor indignamente será culpado do corpo e também do sangue do Senhor. Né? Então, aí o apóstolo São Paulo continua dizendo aqui, porque aquele que comer e beber indignamente, amados, está comendo para a sua própria condenação. Está comendo condenação e bebendo condenação para si, diz as Escrituras Sagradas. Então, não é o meu dever de advertir um pastor que cuida de ovelhas lá no campo. Quando ele vê as ovelhas se dispersando do rebanho, qual é o dever desse pastor? Procurar ajuntar ela, né, para ficar junto com o rebanho, para que elas fiquem debaixo da vista dele, para que os lobos, os ursos, os leões não venham atacá-las ali. Ou seja, se elas estão debaixo dos olhos daquele pastor que está com o cajado na mão, ele tem a responsabilidade de cuidar delas. A menos que ele seja um falso pastor, que não está nem preocupado com as ovelhas do rebanho que foi lhe imposto a cuidar. Aí ele deixa, né? Elas se dispersar, sair campos afora, mundo afora, viver como querem viver, de qualquer maneira, de qualquer jeito, aí é com ele. E lá fora elas são tragadas pelo lobo, os ursos, os leões, né? Elas são destruídas, elas pegam bicheiras, enfim, elas se lameiam, elas caem em penhasco, em precipício, elas se arrebentam em cercas, né? Elas caem em armadilhas que são postas para caçar animais, e assim sucessivamente. Então é um dever de um pastor, de um bispo, de um apóstolo, zelar pelas ovelhas e chamar a atenção delas quando necessário. Né? Então aquele que comer e beber indignamente está comendo e bebendo para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E sede santos como o vosso Pai é santo, diz a palavra de Deus. Sede santo como o vosso Pai é santo. Apresentar o teu corpo a Deus verdadeiramente. Corpo, alma e espírito, né? O corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Afinal de contas, Jesus falou assim que nós somos o quê? A luz do mundo. E se eu sou a luz, eu não posso andar entrevando, né, a vida dos outros. Eu não posso ser uma treva como a maioria são. Eu não posso viver da maneira que as trevas vivem. Acenda uma luz na tua casa aí num dia de escuro para ver. As trevas têm que subir, elas têm que sair, elas desaparecem. Entende? Então nós somos uma luz, a Bíblia Sagrada. Né? E não é não é só pelo modo de eu me vestir, que eu vou ser diferente. Não é só pelo modo da minha vestimenta. Né? O apóstolo São Paulo, nenhum apóstolo na Bíblia Sagrada, né? Ele deu tamanho de saia para você usar. Nem se fala sobre isso. Fala para se vestir com pudor e modéstia.
pudor e modéstia. Eu acrescento algo a mais na minha pregação e um pouco de vergonha na cara. Vergonha na cara. Porque tem certas igrejas por aí afora que você vai lá, né? Num culto de Santa Ceia, ou que não seja um culto de Santa Ceia. Lá você vê as ditas irmãs com cada tipo de roupa ali, escandalizando, fazendo os homens pecar, né? Fazendo os homens pecar, com certos tipos de roupa, sem pudor e sem modéstia. Então, o apóstolo São Paulo advertiu a igreja que se vistam com pudor e modéstia, né? Que sejam moderados, tenha modéstia na vestimenta, né? Tenha um pudor, ou seja, tenha uma santidade. Esconda as suas vergonhas, não fique mostrando elas, né? Porque, caso contrário, e o pior de tudo isso é que dão Santa Ceia, deixam tomar Santa Ceia. Os pastores, os bispos, os apóstolos, né? Deixam participar da Santa Ceia desse jeito. Dão Santa Ceia para qualquer pessoa. Quer ver uma coisa terrível? No passado, uma mulher crente, né, conhecendo Jesus, tal, foi para a igreja, se batizou, e ela estava indo para a igreja, e uma tia dela convidou ela para ir numa tal igreja. Eu não vou citar nome de igreja aqui, tá? Convidou ela para ir numa tal igreja e ela foi. Ela era jovem, bonita, né? E quando ela chegou na igreja, o tal porteiro da igreja, era um culto de ceia lá nessa igreja dela. Quando ela chega lá, o porteiro canta ela na entrada da igreja. Ela perguntou para ele assim, o culto é de ceia hoje, né? Eu posso tomar ceia também? Ela não tinha conhecimento, né? Quando essa tia dessa mulher sai e entra dentro da igreja, a menina fica conversando com o porteiro disse para ela assim, se tu prometer que tu vai voltar outra vez aqui, eu te deixo tomar ceia hoje mesmo. Então tu veja, a capacidade do lacaio sem vergonha, né? Que se dizia obreiro dessa tal igreja aí. Entende? Então, e aí dão Santa Ceia. Até pelo corpo de uma mulher bonita, eles dão Santa Ceia. Tu pode tomar ceia. Se tu prometer que vai voltar outra vez aqui, tu pode tomar ceia, não tem problema nenhum, né? E aí vão dando Santa Ceia para pessoas amontoadas, para pessoas que a vida não está em ordem, vão dando Santa Ceia para pessoas fumando, bebendo, sem estarem libertas, vão deixando comer como se come na casa deles mesmos. Estão comendo, diz a Bíblia Sagrada, condenação para si. Pastor, mas peraí, mas as pessoas que não sabem disso, elas estão comendo, diz a Bíblia Sagrada, condenação. E você que não ensina elas, tu está condenado 2 vezes a Bíblia Sagrada. Ai de vós, que percorreis o mar para fazer um prosélito, ou para ganhar uma alma, e depois vocês a tornam ela 2 vezes filhos mais do que inferno que vocês, a Bíblia Sagrada. Entendeu? Então não adianta você voar o mundo inteiro para ganhar uma alma e depois fazer com que essa alma se perca por causa de não ensinar o caminho para ela. Então diz a Bíblia Sagrada aqui, o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Agora preste bem atenção no versículo 30, que diz assim, por causa disto, por comer e beber indignamente, por causa disso, há entre vocês muitos fracos. Sabe por que dessa tua fraqueza, crente? Sabe por que dessa tua fraqueza? Tu não consegue mais orar, não consegue mais jejuar, não consegue mais examinar a Bíblia, não consegue mais se firmar na presença de Deus? Dá uma examinada se a Santa Ceia não está sendo para ti um tropeço em vez de bênção. Dá uma olhada se a maneira que você participa dela não está te trazendo uma maldição para cima de você, em vez da bênção que é a Santa Ceia, né? Porque quando você participa dela em memória do Senhor, você lembra, te ensinar todo o sacrifício desse homem, você não vai tocar no corpo dele e no sangue dele de qualquer maneira, vivendo de qualquer jeito. Entendeu? Há muitos fracos. Havia muitos fracos na igreja de Coríntios, como existe hoje. Você convida para um círculo de oração para você ver. Convoca o povo para um círculo de oração. Vamos fazer um círculo de oração, vamos fazer uma campanha de oração, 30 dias de oração, de joelhinho dobrado na casa de Deus, né?
Vamos orar, fazer uma campanha de oração em favor dos desviados, em favor do irmão que está passando uma luta, da irmã. Conta nos dedos, pode contar nos dedos quantos que vão aparecer para orar verdadeiramente e ajudar o semelhante. Mas quer ver, tu diz assim, ó, vai ter uma festa na igreja, comes e bebes à vontade, bagunça. Hã? Dá uma olhadinha para você ver quem é que vem em peso para dentro da igreja. Dá uma olhadinha para você ver quem é que vem em peso para dentro da igreja. Ah, por causa disso, entre vocês muitos fracos, doentes. Quem sabe, crente, você vive doente por quê? Será que falta poder de Deus para curar você? Será que o homem que está ali orando por ti, a mulher que está orando por ti, a vida não está consagrada suficientemente para que o milagre possa acontecer? Para que você seja curado dessa enfermidade? Será que o modo que você participa da ceia não está te trazendo doenças no teu corpo? Ao invés de curas e milagres? Ao invés de libertação? Por causa disso, entre vocês fracos, doentes e muitos que dormem. O culto pode ser uma bênção. O pregador pode estar sendo usado extraordinariamente por Deus. A pregadora pode estar sendo usada nas mãos do Senhor. O profeta pode estar sendo usado nas mãos de Deus. O cantor pode estar ungido na presença de Deus cantando ali. A palavra pode ser ministrada com muito carinho, muito amor, muita dedicação. Você não desperta, não se acorda para viver o Evangelho. Está dormindo espiritualmente, está morto. Em outras palavras, está morto espiritualmente. Porque a Santa Ceia, ela traz a vida como a morte, segundo está aqui. Ela tanto traz a vida espiritual para a pessoa viver a vida eterna verdadeiramente, como ela traz a morte, fraqueza e doença. Morte, fraquezas e doenças, diz a Bíblia Sagrada. E eu não culpo essas pessoas, tá? Que comem e bebem ignorantemente, os coitados, sem ensinamento. Esses dias eu disse para um pregador aí, né? Estava julgando as pessoas que estavam vindo na igreja, estavam julgando as pessoas por isso, por aquilo, por aquele outro. Né? São ímpios, são mundanos, não sei mais o que. Digo, tá, me diz uma coisa, e o dízimo e as ofertas dela tu também tem rejeitado, já que as pessoas não te servem, para virem para a igreja e se converter? Não teve a resposta, claro. A maioria estão atrás de dízimos e oferta unicamente, não estão preocupados em orientar tua alma, e orientar tua vida para chegar na eternidade com alegria, para ter uma vida espiritual plena na presença de Deus, ou que pelo menos você consiga marchar triunfante na vida espiritual para chegar lá naquele dia lá. Então examine-se, dá uma examinada para ver se a doença, a fraqueza e essa sonolência espiritual, a causa não está aqui. Eu tenho certeza absoluta que muitos que dormem, muitos que estão doentes, muitos que estão fracos, não é outra coisa. Daí eu pego lá para o monte. Né? Eu vou lá no monte, faço campanha de oração lá no monte. Muitos homens de Deus por aí fora saem das suas igrejas, vão para os montes fazer campanha também pelo seu rebanho. Eles oram, jejuam, eles buscam a Deus. E as pessoas sempre fracas, não conseguem orar, não conseguem se levantar, não conseguem permanecer na presença de Deus. Estão um mês dentro da igreja e 4 no mundo. Às vezes sabe o que é? Às vezes a resposta está aqui. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vocês muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Aí está. Dá uma examinada. Dá uma examinada na tua vida. Tá? Você que está aí precisando de ajuda, nós estamos aqui para te ajudar. Seja com a palavra de Deus, seja com oração, seja com jejum, tá? Seja com aconselhamento espiritual. Nós estamos aqui para te ajudar. Você pode dar uma olhada aí, você vai encontrar, tem um número no telefone, tem um WhatsApp, né? Entre em contato conosco se você precisa de ajuda. Eu quero ajudar você a se levantar verdadeiramente. Tá? Eu quero te ajudar a levantar, estar de pé na presença de Deus. Né? O que depender das minhas orações eu te ajudo. O que depender do meu jejum eu posso te ajudar.
O que depende da pregação de Deus eu posso te ajudar, tá? Agora, dá uma examinada na Bíblia Sagrada e dá uma olhada como tu tem te apresentado a Deus. Não esquecer desse versículo, querido irmão, querida irmã. E rogo-vos, pois, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não só dentro da igreja, tá, meu querido? Mas lá fora, principalmente no meio das trevas. Lá fora, brilhe. Seja uma luz verdadeira lá fora, né? Na tua maneira de andar, de falar, de proceder, de agir, na tua maneira de vestir, né? Seja diferente no sentido espiritual, no sentido físico também. Não adianta só cuidar do sentido espiritual e deixar o sentido físico virado num trapo de imundícia, né? Não adianta. Não adianta você cuidar tanto, cantar bonito e pregar bonito, e a tua vida física ser um zero à esquerda. Tá, meu amado? Minha amada irmã, jovem, né? Vista-se com pudor, com modéstia, não só dentro da igreja, mas lá fora principalmente, apresenta, né? O teu corpo é do Senhor, o teu corpo é para o Senhor, cuida dele, zela dele, né? Evita fazer com que os outros pequem cobiçando vocês. Vocês, mulheres, jovens, né? Tem tantas mulheres que são belas de corpo, bonitas. Ah, pastor, nossa, é pecado. Que pecado o quê? Achar uma mulher bonita, uma jovem bonita, é pecado desde quando? Só se a pessoa, né? Então cuida do teu corpo, zela dele, guarda para o Senhor, guarda para o teu marido, guarda para o teu futuro esposo, para o teu namorado, verdadeiramente zela, né? Não fique expondo o teu corpo, para que os outros não cobicem, não pequem. Sabia que você vai dar conta? Sabia que você vai dar conta? Cada vez que tu sai vestida numa Maria da vida, de qualquer jeito assim, mostrando teu corpo, mostrando os dotes que você tem, carnais, você vai dar conta de cada cobiçada que tu faz os outros na rua pecar. Quantas jovens por aí afora que eu conheço, de outros ministérios, eu não me envolvo de nada que ver com a vida delas, né? Ou com o pastor delas. Mas quantas jovens que andam por aí de shortzinhos, né? De shortzinhos. Como é que se chama aquelas blusinhas que é a detalhe aqui em cima? Um topzinho e de shortzinho, né? Fazendo os homens pecar. Depois estão na igreja. Por isso que nunca consegue orar, não consegue jejuar, não consegue consagrar sua vida, né? A igreja está morta. Casamento não dura. É por causa disso. Então, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Tá, minha irmã? Tá, meu irmão? Se esforça para ser uma bênção, verdadeiramente, né? Dá uma examinada, não participe da Santa Ceia do Senhor com mágoa, com raiva em teu coração, com ódio, detestando teus irmãos. Não participe da ceia do Senhor fofoqueando, fazendo fofoca, lançando dissensão, briga entre os irmãos, entre a tua família mesmo. Não participe da ceia do Senhor. Primeiro, faça um concerto, né? Não estou entendendo. Primeiro, faz um concerto verdadeiro, né? Diante de Deus, tá? Ah, pastor, mas... E aqueles que pecam, se pecares a Bíblia Sagrada, confessa e deixa, alcança a misericórdia da Bíblia Sagrada. Não fica participando da ceia do Senhor, né? Em pecado, né? Não fique participando da ceia do Senhor de qualquer jeito, fornicando. Ah, não participe da ceia do Senhor dessa maneira, né? É viciado? Ah, eu sou viciado, pastor, no álcool, no tóxico, né? No fumo. Peça ajuda na igreja, verdadeiramente, né? Peça ajuda para o Senhor te libertar dos vícios, né? Para depois tocar no corpo que é santo, no sangue que é santo do Senhor, diz a Bíblia Sagrada. Em memória desse sacrifício, esse sacrifício aqui foi para te libertar da escravidão, foi para quebrar tuas algemas, esse sacrifício dele aqui foi para arrebentar as cadeias que prendem você, os laços que Satanás armou para a tua vida, os vícios que ele colocou sobre você.
O sacrifício de Jesus foi para dar liberdade aos cativos, diz a Bíblia Sagrada, abertura de prisão aos presos, isso espiritualmente, estou falando de cadeia, estou falando das cadeias espirituais que você vive amarrado, você vive aprisionado. Esse sacrifício aqui foi para isto, foi para mim e para você ser liberto. Tá, meu querido? Então, peça ajuda verdadeiramente, né? Eu sei que tem pastores, bispos e apóstolos, obreiros para fora, que eles não estão interessados em ajudar você a ficar livre. Eles estão interessados no teu dízimo e tua oferta. Tua alma pode se queimar no inferno, teu corpo pode ficar na destruição, na imoralidade, que eles não estão nem aí para ti, meu amigo. Eles nem dão bola como é que está teu corpo sendo apresentado neste mundo. Eles nem querem saber como é que está o teu matrimônio, se o teu matrimônio vai bem, se não vai, se está destruído, se não está, se tu está casado 10 vezes já. Eles estão fazendo mais casamento desde que o teu dízimo entra, a tua oferta entra. Entendeu? Eles não estão te mostrando a Bíblia Sagrada. Em partes você é culpado também. A verdade está sendo dita para ti. O caminho está sendo apontado e mostrado. Se você não entra, é porque não quer entrar. Se você não entra, é porque você não quer entrar verdadeiramente, tá, querido? Mas nós estamos aqui para te ajudar. Qualquer dúvida em relação a esta palavra que você tiver, né? Aquilo que o Espírito Santo me instruir, eu te ensino. Eu te passo as dicas corretamente para você chegar lá. Tá? Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Vou fazer uma breve oração por você. Amado e soberano Deus, apresento ao Senhor os milhares, ó Pai amado, de pessoas que vão, ó Deus, ouvir a Tua palavra, Senhor. Eu rogo a Ti, amado Senhor, que aquilo que eu não soube explicar aqui, ó Deus, que Teu Espírito Santo possa explicar a este coração, a esta alma, Senhor, a esta vida. Estas pessoas doentes, ó Deus, que estão acamadas, enfermas, problemáticas. Estas pessoas, Senhor, que por falta de instrução tocaram no Teu corpo, beberam no Teu sangue. Ó Deus, agora estão fracas, doentes. Muitos crentes dormindo, Senhor, não se acordam mais porque estão participando da ceia do Senhor de qualquer jeito. Eu rogo, Deus, que a Tua mão nessa hora de oração possa envolvê-los, possa tocar, Senhor amado, na vida de cada um no nome do Senhor Jesus e alcançar a libertação, o milagre. Eu te peço agora, abençoa todos os que me ouvem nesta noite, ó Deus amado, nesta mensagem. Ó Deus, dá-lhes força para que eles possam, ó Deus, procurar ajuda e auxílio verdadeiro, meu Deus amado, que vem de Ti. Tira, meu Deus, as Tuas ovelhas das garras desses lobos gananciosos, que só querem a gordura e a lã das Tuas ovelhas, meu Deus. Traga elas, ó Pai, para o Teu aprisco. Traga elas para a Tua palavra, Senhor. É a minha oração neste momento, em favor dos nossos milhares e milhares de pessoas, ó Deus, que ouvirão a Tua palavra nesta hora. Em nome de Jesus eu os abençoo. Amém e amém. Deixa o teu like lá, compartilhe essas mensagens. Você vai estar ganhando alma juntamente conosco, eu tenho certeza disso. Tá? Você vai estar ganhando alma para o Reino dos Céus. Você vai estar sendo abençoado, sendo abençoada também. Que Deus te abençoe nesta noite em nome do Senhor Jesus.